Quando a polícia revistou a casa de David Fuller, encontrou algo que jamais deveria existir. Escondidos em seus arquivos pessoais, havia mais de 88 mil vídeos e imagens registrando ele cometendo atos perturbadores com corpos sem vida dentro dos necrotérios onde trabalhava. Por mais de 15 anos, Fuller abusou da confiança depositada nele, transformando necrotérios em seu próprio território de horrores. Ele acreditava que nunca seria descoberto, mas guardou provas suficientes para condená-lo para sempre. Agora imagine que alguém que você ama tenha sido levado para um desses necrotérios. O que você sentiria ao descobrir que um profissional encarregado do respeito aos mortos escondia segredos tão obscuros? E o mais assustador, ele não foi o único. Outros legistas e técnicos usaram seus cargos para cometer atos igualmente perturbadores, traindo a confiança de todos ao seu redor. Mas para entender o quão longe isso pode chegar, primeiro precisamos ver o caso mais chocante de todos: David Fuller, o homem que por anos fez dos necrotérios o cenário de seus crimes sem que ninguém desconfiasse. Muito bem, David. Você está preso sob suspeita dos assassinatos de Wendy Knell e Caroline Pierce em 1987. Você entende? Em 1987, duas jovens foram encontradas sem vida em Kent, na Inglaterra. Seus nomes eram Wendy Knell e Caroline Pierce. O caso ficou conhecido como os Bedsit Murders e por mais de 30 anos permaneceu sem solução. A polícia não tinha pistas concretas e o crime parecia destinado ao esquecimento. Mas em 2019, uma nova análise de DNA revelou um nome inesperado: David Fuller. O que ninguém imaginava é que sua prisão revelaria algo ainda mais assustador. David Fuller tinha 67 anos quando foi preso. Aos olhos da vizinhança, ele era apenas um homem comum, casado, de aparência tranquila. Para seus colegas de trabalho, um funcionário discreto que há décadas trabalhava na manutenção de hospitais. Mas dentro de sua casa, Fuller escondia um mundo sombrio. Quando os investigadores revistaram sua residência, fizeram uma descoberta perturbadora. Mais de 88 mil arquivos digitais registrando suas ações dentro dos necrotérios onde trabalhava. Durante mais de 15 anos, Fuller aproveitou os corpos sem vida do necrotério para cometer atos depravados que chocaram o mundo. Entre 2005 e 2020, ele agiu sem levantar suspeitas, explorando a falta de vigilância nos hospitais. Como técnico de manutenção, ele tinha um crachá que lhe dava acesso irrestrito a todas as áreas, incluindo os necrotérios. Ele entrava e saía sem que ninguém questionasse. O que mais assustou os investigadores foi a facilidade com que Fuller conseguia agir. Ele escolhia os momentos mais silenciosos da madrugada, quando os corredores estavam vazios e a equipe hospitalar estava reduzida. Não havia câmeras nos locais onde ele operava, e isso lhe dava total liberdade para agir sem ser flagrado. Quando a verdade veio à tona, a sociedade entrou em choque. Fuller foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Mas seu caso deixou uma dúvida preocupante: quantos outros podem ter feito o mesmo sem jamais serem descobertos? E Fuller não foi o único. Nos Estados Unidos, Kenneth Douglas chocou a todos ao abusar de sua posição de maneira igualmente revoltante. No condado de Hamilton, em Ohio, Kenneth Douglas levava uma vida simples. Durante o dia, ele era apenas um homem comum, sem grandes ambições, sem chamar muita atenção. À noite, porém, ele assumia uma função que exigia respeito e profissionalismo. Trabalhava como técnico de necrotério, lidando diretamente com os corpos que chegavam ao local. O que ninguém sabia é que Douglas usava a privacidade do necrotério para cometer atos desprezíveis. Durante anos, ele se aproveitou da falta de vigilância e do acesso irrestrito para fazer algo que chocou toda a comunidade. Foi apenas em 2008 que a verdade veio à tona, quando testes de DNA ligaram Douglas a um crime cometido 16 anos antes. Uma jovem chamada Karen Rand havia sido brutalmente assassinada em 1992, e quando novas análises foram feitas, o DNA encontrado nela não pertencia ao assassino original, mas sim ao técnico do necrotério, Kenneth Douglas. O caso foi reaberto e o que veio depois foi ainda pior.
Douglas confessou ter repetido esse comportamento por mais de 15 anos, envolvendo pelo menos 100 corpos. Durante o julgamento, sua própria esposa revelou um detalhe assustador. Ela disse que, por várias vezes, ligou para o necrotério, reclamando que o marido voltava para casa cheirando a álcool e com um odor estranho no corpo. Mas, quando ela relatou isso para as autoridades responsáveis pelo local, recebeu a seguinte resposta fria e perturbadora: o que acontece no necrotério, fica no necrotério. Esse descaso das autoridades permitiu que Douglas continuasse por anos sem ser descoberto. Somente depois que o DNA provou sua culpa é que ele finalmente enfrentou a justiça. Douglas foi condenado a 3 anos de prisão por cada crime confirmado. Mas para as famílias das vítimas, isso nunca foi suficiente. E se você pensa que esses casos são isolados, espere até ouvir sobre Jerry Bridges, um coroner que transformou o luto das famílias em lucro. Para muitas famílias, perder um ente querido já é doloroso o suficiente. Mas imagine descobrir que, além do luto, você também foi enganado por alguém que deveria oferecer respeito e dignidade nesse momento. Jerry Bridges era um coroner respeitado no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Durante anos, ele foi a pessoa que familiares procuravam para obter respostas e organizar os trâmites necessários para o descanso final de seus entes queridos. Mas, por trás da postura profissional, ele mantinha um esquema fraudulento que explorava justamente as pessoas mais vulneráveis. Ele convencia as famílias a pagarem antecipadamente por serviços funerários e de cremação, garantindo que tudo estaria pronto quando precisassem. Mas, em vez de guardar esse dinheiro para os procedimentos, Bridges desviava os valores para uso pessoal. Por anos ninguém suspeitou. Afinal, ele era uma autoridade confiável, alguém que lidava com os momentos mais difíceis da vida das pessoas. Mas a verdade veio à tona quando várias famílias descobriram que, quando precisaram do serviço que haviam pago, não havia nada pronto. O dinheiro havia desaparecido. Quando as denúncias começaram a surgir, a investigação revelou que Bridges havia desviado mais de $200 mil. O escândalo abalou a comunidade e as vítimas exigiram justiça. Mas quando o julgamento aconteceu, a sentença surpreendeu muita gente. Apesar da gravidade do golpe, Jerry Bridges foi condenado a apenas 5 anos de prisão e 15 anos de condicional. Para as famílias enganadas, essa pena não foi suficiente para compensar a dor e o sofrimento que ele causou. O caso gerou revolta, mas também um alerta. Quantas outras fraudes desse tipo podem estar acontecendo sem que ninguém perceba? E se você achou esse golpe cruel, espere até ouvir sobre Stacey e Shannon Kent, um casal que levou o desrespeito aos mortos a um nível ainda mais macabro. Quando uma família perde alguém, há um último desejo que sempre deve ser respeitado: um funeral digno, onde os restos mortais recebam o devido cuidado. Mas para as famílias que confiaram nos serviços de Stacey e Shannon Kent, a verdade foi devastadora. O casal administrava 2 funerárias no Colorado e, por anos, foram vistos como profissionais confiáveis, ajudando famílias a se despedirem de seus entes queridos. Mas, em 2019, um caso chocante revelou que, por trás das portas do crematório, acontecia algo impensável. Tudo começou quando um casal recebeu as cinzas de seu bebê natimorto. Mas algo estava errado. Ao analisarem as cinzas, descobriram fragmentos que não pertenciam a uma criança, incluindo pequenos objetos metálicos e sinais de restos misturados. A investigação revelou que Stacey e Shannon Kent misturavam os restos mortais de diferentes pessoas durante os processos de cremação. Isso significava que nenhuma família podia ter certeza de que estava realmente recebendo as cinzas de seus entes queridos. Além disso, os investigadores descobriram que o casal cobrava por serviços que nunca eram realizados, enganando várias famílias que pagavam para que os corpos fossem cremados de maneira individualizada. Quando o escândalo veio à tona, a revolta foi imediata. Stacey Kent foi condenada a 1 ano de liberdade condicional, enquanto Shannon Kent recebeu 6 meses de prisão. Para muitas das famílias afetadas, essa punição foi considerada branda demais, comparada ao trauma que causaram.
O caso levantou questionamentos sobre a fiscalização desse tipo de serviço e o que pode estar acontecendo longe dos olhos do público. Mas, enquanto os Kent desrespeitavam os restos mortais de forma irresponsável, o próximo caso fala de um médico que usou sua profissão para causar destruição ainda em vida. Médicos deveriam ser sinônimos de cuidado e confiança. Afinal, são eles que têm a responsabilidade de salvar vidas e garantir a saúde de seus pacientes. Mas e quando um médico usa seu conhecimento para algo completamente oposto? Por mais de 40 anos, doutor, David Sweatholz construiu uma reputação respeitável no Kentucky, nos Estados Unidos. Ele não era apenas um médico de família, mas também atuava como legista, tendo autoridade para assinar laudos e certificar a causa da morte de diversas pessoas. Mas por trás de sua aparência profissional, ele escondia um esquema perigoso que colocava vidas em risco. Sweatholz passou anos prescrevendo medicamentos altamente controlados de maneira irregular, sem qualquer critério adequado. Entre os remédios estavam opioides extremamente viciantes, distribuídos sem necessidade real para pacientes que rapidamente se tornavam dependentes. Essa prática já havia levantado suspeitas antes. Em um caso anterior, ele chegou a ser advertido por prescrever metadona a uma pessoa que já era dependente de outros medicamentos controlados. Mas, em vez de mudar sua conduta, ele continuou, até que finalmente foi pego. Quando o caso veio à tona, ficou evidente que suas ações não eram isoladas. A investigação revelou que ele violou diversas regulamentações médicas, colocando pacientes em risco e contribuindo para a crise de dependência química na região. No tribunal, Sweatholz foi condenado por 12 acusações de distribuição ilegal de medicamentos, mas recebeu uma sentença considerada leve, apenas 1 ano e 1 dia de prisão. Para muitas pessoas, essa pena não refletia a gravidade de suas ações. Ele não apenas comprometeu a saúde de inúmeras pessoas, mas também traiu a confiança que seus pacientes depositavam nele. Esse caso serviu como um alerta. Quantos outros médicos podem estar cometendo abusos parecidos, colocando vidas em risco sem que ninguém perceba? Esses casos mostram uma realidade assustadora. Nem sempre quem veste um jaleco está do lado da justiça. David Fuller usou necrotérios como se fossem seu próprio território secreto. Kenneth Douglas se aproveitou da falta de vigilância para cruzar todos os limites. Jerry Bridges explorou o luto das famílias para enriquecer. Stacy e Shannon Kent desrespeitaram os restos mortais de diversas pessoas sem remorso. E Dr. David Sweatholz, em vez de salvar vidas, ajudou a destruí-las. Esses criminosos tinham algo em comum. Se aproveitaram da confiança que a sociedade deposita em profissionais da medicina legal. E a grande questão que fica é: quantos outros podem estar fazendo o mesmo, sem nunca serem descobertos? Agora eu quero saber sua opinião. Qual desses casos mais te chocou? Você acha que as punições foram justas? Deixe seu comentário abaixo. E se você gosta de histórias reais que expõem os bastidores dos crimes mais chocantes do mundo, não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para descobrir outro caso que vai te deixar sem palavras.